Muito boa tarde, boa tarde. Muito boa tarde. Já estamos aqui preparados para falar com o nosso convidado do mês, o Pedro Vieira, que já entrou. É um convidado muito especial que eu já queria convidar há muito tempo. É uma pessoa que me inspira muito. Para quem não conhece o Pedro, ele é coach e instrutor. É também um dos anfitriões do seu podcast Inspiração por uma Vida Mágica, que eu ouço muitas vezes no Spotify. Ele fala com a sua mulher sobre temas muito interessantes de desenvolvimento pessoal e é também autor de 6 livros de desenvolvimento pessoal. Portanto, se ainda não compraram o livro do Pedro, não sei o que é que estão à espera. Olha, ele já fez aqui o pedido. Hoje vamos falar, ele vai nos ensinar como pensar melhor, vai nos ensinar a pensar melhor e, sobretudo, acabei de aceitar, Pedro, não sei... Ok, cá está. Olá, Olá, Olá. Como estás? Boa tarde. Está Boa tudo bem, tarde. obrigado. Ouve-se bem? Está-se a ouvir com um bocadinho de eco, se calhar? Sim, estou a ouvir bem e a ver bem. Ok, perfeito. Eu estava aqui a falar sobre aquilo que vais falar hoje connosco, não é? Vais nos ensinar a pensar melhor. Como pensar melhor, que tu dizes que é a base de tudo. E como é que podemos fazer isto também nos hábitos, para implementar hábitos mais saudáveis na nossa vida? É isso mesmo. Vamos falar um bocadinho sobre isso. E se tudo correr bem, fazemos com que quem nos está a ver e ouvir aqui em direto e quem assistir mais tarde à gravação da nossa conversa possa pensar um pouco sobre a forma como pensa, que é aqui Exatamente. que é aqui o principal estímulo que eu quero dar. Não é? Eu costumo acompanhar o teu trabalho aqui no Instagram e sei que tu és assim uma fervorosa motivadora e inspiradora dos bons hábitos de saúde. Não é? Falas muito sobre nutrição, exercício físico, sobre a qualidade das nossas relações e todos esses aspectos que estão interligados e que são aqueles que no fundo estão na base do nosso grande objetivo, que é sentirmos-nos bem. Né? Exato. E a minha proposta, acho que é uma proposta que vem das minhas áreas de estudo, é de que tudo começa na nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar gera a nossa forma de sentir e a nossa forma de sentir gera a nossa forma de agir. Okay? Não sempre assim de uma forma linear, porque estas coisas estão todas muito interligadas, mas decididamente aquilo que nós pensamos torna-se muito relevante aqui para depois podermos ter o conjunto de atos e de ações que nos permitem realmente atingir os nossos objetivos e vivermos da forma como devemos viver e sentirmos realmente bem. E, portanto, aquilo que eu gostava de fazer aqui nesta pequena conversa contigo era de estimular quem nos está a ver e ouvir a pensar um pouco sobre isso. Exato. E quem estiver interessado também pode enviar este live para quem acha que está interessado, não é? Acha E também nos pode colocar aqui questões, não é? Depois Exato. nós também vamos respondendo aqui às questões que forem aparecendo. Né? Mas aquilo, eu se calhar dou aqui o pontapé de saída para a conversa, dizendo que as pessoas da minha área, da área do coaching, da área da programação neurolinguística, não é? falam muito sobre o pensar, não é? Mas isto é um estímulo que vem de muitas outras pessoas, não é? Vem de muitas outras áreas. E muitas vezes, mesmo entre nós, de uma forma muito informal, nós fazemos propostas uns aos outros, dizendo, olha, pensa melhor sobre isso, ou tens que pensar melhor, ou não estou a conseguir pensar bem sobre este assunto. Que são, assim, umas primeiras aparentes reflexões sobre o pensamento. É? Só que depois nem sempre levamos isso mais longe e pensamos de facto a sério sobre a forma como estamos a pensar. Não é? Pensar é uma coisa que nós fazemos o tempo todo. Não é? Nós damos por nós a pensar o tempo todo. Aliás, quando tentamos parar de o fazer, é que descobrimos como estamos sempre a pensar. Não é? Quando tentamos parar é mesmo difícil, não é? E damos por nós a pensar sequencialmente e obsessivamente sobre tudo e mais alguma coisa. Só que de onde é que vêm os nossos pensamentos? Não é? É uma boa pergunta. Sim, eu não sei se isso é
Uhum. relacionado com o homem, não é? Com estar preocupado, a caça, de estar Uhum. sempre alerta. Se calhar tem Sim. alguma coisa a ver com isso, não sei. Eventualmente, há muitas teorias diferentes que procuram explicar porque é que nós pensamos, não é? Porque é que nós, enquanto espécie, desenvolvemos esta capacidade de pensar, não é? Os psicólogos evolucionistas, claro que vão dizer que em algum momento nós descobrimos que haveria alguma vantagem do ponto de vista de evolução em pensar, em conseguir organizar as nossas percepções, em conseguir ter pensamentos abstratos para conseguirmos comunicar melhor uns com os outros. Né? Só que o que eu acho muito interessante é que nós estamos o tempo todo a pensar, mas nós só conhecemos o nosso pensamento depois de o termos tido, não é? Sim. Assim, nós só sabemos aquilo que pensamos depois de já termos pensado nisso. Não é? Sim. Portanto, eu acho que a maior parte das pessoas com que eu falo normalmente aceita, ao final de um tempo de reflexão, aceita que, pois é, se eu pensasse de uma forma diferente, eu podia mudar muitas coisas na minha vida, não é? E às vezes só sabe o que pensa quando fala alto, não é? Certo, certo. Às vezes, assim, ou quando está num momento deste e alguém diz, olha, em que é que estás a pensar? Observa um bocadinho o teu pensamento e a pessoa começa a estar mais atenta. Mas é interessante, não é? Porque a maior parte das pessoas acho que aceita este princípio. Se eu pensasse de forma diferente, eu provavelmente tinha resultados diferentes, não é? Se eu, por exemplo, se eu pensasse de forma diferente sobre aquilo, sobre os alimentos que eu ingiro, provavelmente eu iria ter uma alimentação melhor, não é? Só Uhum. que o problema é que eu penso de certa forma, por exemplo, sobre alimentos que não me fazem muito bem. Não é? Vejo um alimento que não me faz muito bem, mas os meus pensamentos são, mas é tão saboroso, mas momentaneamente vai-me dar energia, ou momentaneamente vai-me fazer sentir um certo aconchego, né? E se eu conseguisse mudar esses pensamentos, né? Olhar para todos os alimentos que não são muito bons para mim e tivesse pensamentos do género, isto não é bom para mim, não quero, então rapidamente nós tínhamos uma nutrição espetacular, não era? Yeah. Como é que nós educamos esses pensamentos? Pedro? Porque a primeira sugestão que se dá normalmente é muda a tua forma de pensar. Muda a tua forma de pensar, não é? Por exemplo, Não. pensa que o exercício físico é espetacular e que o exercício Yeah. físico te dá energia e faz-te sentir melhor e ter um corpo mais apto e ter um corpo até que esteticamente agrade mais. Portanto, pensa de uma forma diferente sobre o exercício. Só que todas as pessoas que não gostam muito de fazer exercício vão dizer, ok, a ideia é simples, só que é muito difícil de implementar, não é? Eu detesto Yeah. fazer exercício. Agora vou só dizer a mim próprio que gosto, mas quando digo, sei perfeitamente que me estou a enganar. Eu não gosto, eu detesto, não é? Vejo ali os vídeos da Dora toda contente a dizer corri 10 km logo de manhã, que espetáculo. As pessoas dizem, ok, se eu Sim. pensasse como a Dora sobre a corrida, era Pois. espetacular. Começava o dia, corria... Não, por isso é que eu faço às vezes esses vídeos a explicar porque é que é tão bom para mim, não é? Às Sério. vezes, no final, eu explico isso. Porque é que eu sinto que é bom para mim, porque é que, basicamente, as vantagens que aquilo me traz, não é? Por isso é que eu penso daquela maneira. Sério. Mas, Porque já mas, tenho mas uma recompensa com isso. certo, certo. Mas como é que nós mudamos isso, não é? Porque uma Mudar pessoa, as por exemplo, crenças. uma pessoa que tenha pensamentos negativos sobre o exercício físico, não é? Quando pensa em exercício físico, as primeiras coisas que pensa é custa muito, não vou sentir bem, podia Não estar a vou fazer outra suportar, coisa. não é? Sim, depois vou suar e o batimento cardíaco vai acelerar e depois vou. E vai ser desconfortável e vou estar o tempo todo a pensar isto nunca mais acaba. Não é? Como é que eu mudo esta forma de pensar para ter outros pensamentos que naturalmente vão fazer com que a minha. Não é? Por exemplo, tu, Dora, quando pensas se eu disser assim, olha, amanhã queres ir correr, quais são os pensamentos que tu tens quando surge essa possibilidade de ir correr? O que é que tu pensas? O que é que associas a isso? Vai ser fixe e que depois vou estar muito bem. Ok. Portanto, focas no, depois de as sensações, o meu corpo vai estar inundado de É, endorfinas, vou-me sentir exatamente. bem, vou-me sentir feliz, vou-me sentir saudável, não Completamente. é? Pronto. Uhum. E esse tipo de pensamento faz com que naturalmente tu queiras ir correr e fazer Claro, exercício, não é? Portanto, como é que nós fazemos com que alguém que não tem esse tipo de pensamentos passe a tê-los, não é? Essa exato. é, essa é, essa é aqui a questão mais importante, não é? É por isso que às vezes algumas pessoas vêm ter comigo e dizem assim, Pedro, eu sei que tu fazes hipnose, não é? Portanto, hipnotiza-me para eu gostar de exercício físico, para só gostar
de alimentos saudáveis, por exemplo, deixar de fumar, ou para deixar de me interessar por hábitos que destroem muito o meu ciclo de bem-estar, não é? Hipnotiza-me, que é como quem Olha, diz, muda a minha forma de pensar. oh Pedro, não sei se estás de acordo, tu também corres e muito, não é? Não sei Uhum. se estás de acordo em que quando estamos a correr não há lugar para pensamentos negativos. Pelo menos agora, nesta fase, não penso em coisas. É algo automático. Eu não tenho pensamentos negativos. Tu Eu, sentes eu, mesmo. eu tenho, às vezes, quando eu começo a correr, os primeiros metros não são sempre assim, não são logo assim super agradáveis. Não, os primeiros metros se calhar não, mas passado ali os 3 km. Não, para mim é mais à frente, ora. Não, para mim é mais à frente. Eu, por exemplo, eu sei que quando chego ali normalmente aos 6, 7, 8 quilómetros é quando é quando entra assim num ritmo. É o meu ritmo hipnótico, sabes? É quando a passada fica assim super certinha. Não é? Faço quilómetro após quilómetro sempre a bater quase no mesmo segundo, mesmo sem pensar nisso, porque fica assim um ritmo, entro no meu ritmo. E aí, de facto, são momentos em que sou altamente criativo, por exemplo, tenho muitas ideias, resolvo muitos dos meus problemas enquanto estou a correr. Yeah, É, é isso, é isso. Eu não te queria interromper, estavas a falar da é, hipnose e até se é. calhar as pessoas não estão tão interessadas aqui que nós falemos de corrida. Mas podes continuar, desculpa. Não, o que eu ia propor é que às vezes as pessoas, quando entendem que se eu mudasse a minha forma de pensar isto era espetacular, às vezes até dizem, mas então como é que isso faz? É com hipnose? Como é que eu faço para mudar a forma de pensar? E, de facto, para nós mudarmos a forma de pensar, acho que a primeira coisa a fazer é entender de onde é que vêm os pensamentos atuais. Não é? De Mesmo. onde é que vem a ideia de que fazer exercício físico custa muito? De onde é que vem a ideia que é mais agradável ficar na cama do que correr? De onde é que vem a ideia de que o que é bom, o que me apetece mesmo são alimentos muito processados ou muito cheios de açúcar? De onde é que vêm estas ideias? Onde é que isto começou? Que é para entendermos quais são os processos que geram os pensamentos atuais. Isso é um bom primeiro passo, porque depois podemos começar a entender que aquilo que nós queremos, no fundo, é satisfazer certo tipo de necessidades e temos associações entre os nossos hábitos atuais e a satisfação dessas necessidades. Por exemplo, uma das necessidades que para nós, enquanto seres humanos altamente sociais, é muito importante é a necessidade da conexão, nos conectarmos com os outros. Não é? Então, uma das coisas que eu fui descobrindo ao longo do tempo é que muitas pessoas têm neuroassociações a alimentos, por exemplo, cheios de açúcar, que estão ligados à ligação a pessoas de quem gostam. Porque se calhar Sim, quando eram pequenos diziam, portaste muito bem, pega lá um chocolatinho, não é? é isso Agora mesmo, sim. mereces um gelado, agora mereces ou Tanto, comer. tanto a recordação como a própria emoção associada a isso, não é? Certo. Ou quando éramos pequenos, por exemplo, acho que todos nos lembramos disso, nos dias de celebração do nosso aniversário, nos dias de festa, no Natal. Não é? Para nós, as nossas neuroassociações são de quê? São de bolos, são de açúcar, são Yeah. de, Comida, muita às comida. vezes de excessos alimentares. Não é? Então isso fez com que nós depois chegamos à idade adulta e tínhamos, naturalmente, surgem-nos pensamentos de ter esse tipo de alimentos porque estamos em busca, nos sentimos conectados aos outros e esses alimentos muitas vezes ligam-nos inconscientemente à nossa família, às pessoas de quem gostamos, não é? Ou às Sim, vezes ligam-nos a uma certa sensação de conforto ou até de merecimento, não é? Eu acho e às muita vezes, piada, às vezes nem são eu, muito eu acho, conscientes. acho muita piada, por exemplo, quando alguém até tem uma dieta assim muito certinha, mas depois chega ao final do dia e diz: Ai, portei-me tão bem com a minha dieta que agora mereço comer um bolo. Não, eu digo: Mas mereces comer um bolo ou apetece comer um bolo? Não tem a ver com merecimento, não é? Se tu disseres Exatamente. muitas vezes que mereces comer um bolo, então o que estás a propor a ti próprio é que este tipo de alimentos estão ligados a esse preenchimento, a essa sensação de realização. Não é? E depois vais começar a procurar ter a sensação através do alimento. Não é? É igual com o exercício físico. Há muitas pessoas que. Não é? De onde é que veio a ideia de que exercício físico custa ou que é desagradável? Muitas vezes vem da forma como nós nos começamos a relacionar com isso quando éramos mais pequenos. E às vezes também não é relacionado com as próprias capacidades nossas próprias, Uhum. porque às vezes achamos que nós não somos capazes. Será que isso é por uma, um aumento das expectativas em relação a Uhum. nós? Ou o que é que tu achas?
Também pode ser isso, não é? Mas muitos de nós na idade adulta temos dificuldade em desafiar-nos e fazer coisas diferentes daquilo que fazíamos, não é? E sentimos, por exemplo, nunca corri, não é? E agora vou começar disseram-me que correr podia ser muito bom para mim, mas vou parecer um totó a correr na rua, não sei fazê-lo, não é? Vejo aquelas outras pessoas todas a correr, todas. Eu aprendi muito sobre isto quando, há muitos anos, eu trabalhei na indústria do fitness e trabalhei durante vários anos em health clubs. E uma coisa que a mim me surpreendia muito eram as pessoas que diziam: é muito importante para mim fazer exercício físico, acho que frequentar um ginásio seria ótimo para mim, só que, como não estou em forma, não posso ir ao ginásio porque seria uma vergonha aparecer no ginásio assim. Então, primeiro tenho que, por exemplo, perder uns quilos para depois poder começar a fazer ginásio. Essa forma de pensar eu achei sempre muito interessante, não é? Porque tem a ver com esta ideia de que eu não posso expor e parecer um totó ou e fazer uma aula, mas eu não sei, eu vejo as outras pessoas e acho que toda a gente sabe, menos eu, não é? Há um bocadinho Isso do medo ao limita-nos muito. risco, não é? Uhum. Medo de parecer. Até inclusive sei de pessoas que têm medo das próprias reações corporais, ou seja, de se Uhum. sentirem muito vermelhas, têm Por vergonha exemplo, certo? Ou disso. de suarem muito, não é? Uhum. Yeah. Porque os dois grandes medos que aparentemente todos nós temos enquanto seres humanos, não é? É o medo de não sermos amados e o medo de sermos insuficientes. E, portanto, quando alguém nos propõe uma mudança de hábitos, não é? Eu posso estar a ter uma sessão contigo e tu estudas um bocadinho os meus hábitos atuais e dizes: olha, Pedro, para tu teres uma melhor saúde, para te sentires melhor, há aqui algumas coisas que podias mudar na tua alimentação, nos teus padrões de descanso, no teu exercício. Só que essas mudanças podem me pôr em contacto com esses dois medos, nomeadamente o medo de não ser suficiente, que é, pá, agora vou mudar a dieta, mas depois vai-me custar imenso e não vou conseguir. Não é? E isso será uma derrota, não é? Depois daqui a um mês ou dois, estou a dizer à Dora, pá, não consegui deixar de comer meio quilo de pão por dia. Não é? Então, para não lidar com isso, vou só dizer, não, agora não é o momento certo, ou isso não é para mim, não é? E não me exponho a essa possibilidade. O mesmo acontece muito com o exercício físico, com pessoas que não têm o hábito de fazer exercício físico e sentem, eu podia experimentar, mas já não tenho idade para isso, não é? Ou Yeah. vou parecer totó, ou as outras pessoas estão todas, as outras pessoas parecem-me sempre muito mais hábeis do que eu, muito melhores a Ok. fazer tudo. E quando chegamos a esse tipo de conclusões, o que é que achas que devemos fazer? Quando achamos que somos uns totó, quando a própria pessoa acha que é um totó, ou que Uhum, vai parecer mal, ou que vai estar uhum, feio ou feia, uhum. ou que acha que não é capaz. Olha, aqui o convite que eu normalmente faço às pessoas que estão a ter esse tipo de pensamentos, lá está, é estudar de onde é que vem esse tipo de pensamento. Porque é que eu posso convidar alguém para, olha, queres ir jogar, sei lá, já jogaste alguma vez pádel? Queres ir jogar pádel? E há pessoas que dizem, olha, nunca joguei, aí é que fixe, vamos experimentar. E porque é que outras pessoas dizem, não, nunca experimentei, não quero ir. Não é? Porque é que umas pessoas têm um tipo de pensamentos e outras têm outro tipo de pensamento? De onde é que isto vem? Bem, é por isso que muitas vezes nós acabamos a viajar um pouco até à nossa infância, à nossa adolescência e conseguimos perceber que nós fizemos certas aprendizagens sobre nós, sobre o nosso valor próprio, sobre quem é que nós realmente somos, sobre a nossa identidade e também sobre a nossa capacidade e recursos para lidar com desafios. Yeah. E todas essas aprendizagens, elas foram subjetivas. Por isso é que uns aprenderam umas coisas e outros aprenderam outras. Não é? E ao descobrir essa subjetividade, podemos dizer, olha que engraçado, eu aprendi, por exemplo, quando era adolescente, olha, uma aprendizagem que eu fiz quando era adolescente, na escola secundária, eu aprendi que não conseguia falar em público, porque tive uma experiência quando tinha 15 anos, em que fui para a frente da minha turma, apresentar um trabalho, fiquei muito atrapalhado, fiquei muito vermelho, a voz falhou-me, estava naquela altura de mudar a voz, saiu-me assim, uma voz muito fininha, e os meus colegas todos riram-se, eu fiquei muito vermelho, comecei a suar, fiquei muito atrapalhado e fiz uma aprendizagem que é, eu não sei falar em público. E esta aprendizagem acompanhou-me durante quase outros 15 anos, até mais ou menos eu ter 30, numa altura em que uma coach que trabalhou comigo me ajudou a entender que eu tinha feito uma aprendizagem subjetiva e que era uma aprendizagem que podia ter sido diferente, podia ter sido uma aprendizagem de género, olha, de facto, quando se faz uma voz fininha de repente à frente das pessoas, as pessoas riem-se. Pronto, ok, essa é uma aprendizagem, olha, isto até me pode ser útil no futuro se eu quiser fazer alguém rir.
mas não Yeah. fazer uma aprendizagem diretamente sobre a minha capacidade. E quando eu me libertei dessa aprendizagem, eu disse, pois esta aprendizagem nem faz grande sentido, não é? Agora é interessante que, passados estes anos, eu ajudo muitas pessoas profissionalmente que querem aprender a falar em público. E Uhum. isto vai-se aplicar a quase todas estas aprendizagens que nós fizemos. Isso tem muito a ver com a nossa, nós acreditarmos que somos aquilo, não é? Tem a ver com a questão mais do ego e de acreditarmos que aquilo somos nós e não Sim, desapegar, não é? sim, é uma identificação. Identificamos-nos com um certo comportamento, ou identificamos com uma certa situação, ou Sim. identificamos com um determinado hábito, não é? É Ou por eu isso que não nós sou bom muitas em vezes isto, dizemos, eu não sou bom a fazer isto, então como certo, eu já sei que não sou bom a fazer isto, não trabalho para isto, não é? É o certo, que normalmente acontece. certo. Uma distinção que muitas vezes eu procuro nos cursos de coaching e de neuroestratégia ajudar os alunos a fazerem assim claramente, que é mais fácil nas línguas latinas, é criarem uma diferenciação clara entre aquilo que eu sou e aquilo que eu estou. É Exato. porque nós muitas vezes confundimos as duas coisas, porque um comportamento ou uma forma de lidar com um desafio é sempre uma coisa que aconteceu naquele momento, não é? É um estado passageiro, é uma forma passageira de lidar com as coisas. Só que nós, se nos identificarmos com isso, não é? Por exemplo, eu na situação que te estava a contar, quando eu me atrapalhei a falar em público, em vez de dizer, olha, eu estou atrapalhado, eu disse, eu sou atrapalhado a falar em público, não é? Portanto, exportei aquilo para o nível da minha identidade. Ora, se eu sou Claro, mau a fazer isto, então agora vou ser sempre assim. Né? claro, exatamente. É isso mesmo. E isso é talvez das crenças mais limitantes que existem, é dizer eu Uhum. sou de tal maneira. Isso realmente mete-nos dentro de uma caixa que às vezes nem é nossa, não é? Eu às vezes pergunto às pessoas, por exemplo, as pessoas dizem, pá, eu tenho que, devia fazer exercício físico, mas não faço, ou faço de uma forma muito esporádica e depois nunca chego a manter um real hábito de exercício físico. Eu às vezes pergunto, então o que é que tu querias? O que eu queria era ser um atleta, né? Ser um atleta. Mas o que é isso de ser um atleta? Um atleta é uma pessoa que faz exercício físico de forma regular. Digo, ok, então se tu começares a fazer exercício de forma regular, tornas-te um atleta. É isso. Isso, sim, mas não é isso que eu sou. Ok, mas se começares a fazê-lo agora, é nisso que tu vais tornar. Né? Exato. E às vezes a pessoa focar-se mais em começar, focar-se mais em Completamente. experimentar, do que Sim. fechar-se nesta identidade daquilo que sou e aquilo que não sou, que são coisas E isso, altamente mutáveis na realidade. pois são. Isso Uhum. acontece muito também com a questão laboral, com a questão do trabalho, não é? Certo, Às vezes as certo. pessoas são mais. Não mudam de trabalho logo, têm essa. Ai, agora está-me a faltar a palavra. Não é dúvida, mas é parecido. A dúvida de se mudar de área ou não, e imagina que até querem mesmo mudar de área Tem um e, dilema, não é? Começam a enfrentar dilemas. Mudo ou não mudo? Quero ou não quero? porque, por exemplo, estudaram isso e, É. entretanto, acabaram por perceber, passados uns anos, Hum, que não estavam, e então é aquela cena de eu vou desaproveitar todo o meu curso, hum, o dinheiro que eu dei para este curso e vou-me uhum. tornar outra coisa completamente diferente que ninguém espera, nem eu próprio, Olha, quase. eu licenciei-me em Economia na Universidade do Porto. Né? Portanto, se eu poderia dizer eu sou Pois, tu és um economista, exemplo, mas é verdade. na realidade, na realidade sou muitas coisas, mas economista não é uma delas. Não é? Posso é dizer que eu obtive uma licenciatura em Economia. Né? Mas Pois, não me senti nada preso a isso. Acho que posso fazer aquilo pois. que me apetecer. Sendo que algumas coisas implicam ter um estudo formal, não é? E pronto, se quisermos trabalhar nessas áreas, ou termos o estudo formal agora. Exato. Olha, está aqui alguém a dizer, muda, Uhum. casa organizada, está a dizer, e os outros nem sabem que a pessoa se está a expor pela primeira vez. Quem Uhum. observa sabe lá se a pessoa começou agora ou se já corre Certo, há muito tempo. Fica certo, aquela mania da perseguição. Exatamente, é isso mesmo. certo, certo. Sabes que eu aprendi quando, há muitos anos, quando eu comecei a correr assim distâncias maiores, houve uma Sim. pessoa na altura que me influenciou imenso para eu começar a correr ultramaratonas. E ele na altura disse-me assim: Olha, sabes que nós às vezes vamos aqui, estás a correr aqui à beira da praia ou noutro sítio qualquer, e passas por alguém que vai muito devagarinho. E às vezes tu pensas: Epá, este tipo corre mesmo devagarinho. Mas sabes que às vezes esses tipos são os ultras, que já vêm há 30 ou 40 quilómetros a correr. Aí sabes que. Ou às vezes é alguém pá, que corria imenso e agora teve uma lesão e está a recomeçar.
ou é alguém que está a correr pela primeira vez na vida, sabes? E, pá, isso fez com que eu sempre, quando vejo alguém a correr, depressa, devagar, com uma técnica adequada, uma técnica meio maluca, eu faço o mínimo de julgamentos e lembro-me sempre dessas palavras, que é eu não sei o que é que esta corrida representa para esta pessoa agora, neste momento. Não é? Yeah. Se calhar a pessoa vai correr Se muito víssemos a vida devagarinho assim, e aquilo é Pedro, um triunfo brutal. É um triunfo brutal. estou a dizer, se víssemos as coisas nessa perspectiva sempre, Uhum. uau, o mundo Sim. era incrível. Sim, sabes que eu há uns anos fiz uma experiência. Eu inscrevi-me numa meia maratona, há uns anos, na meia maratona do Porto, só que decidi que ia correr de minha casa até à partida. E eram 30 quilómetros de minha casa até à partida. Portanto, eu corri 30 quilómetros, cheguei lá e fiz a meia maratona com as outras pessoas. E o meu objetivo era, claro que eu ia ser muito mais lento do que eu normalmente sou a fazer uma meia maratona, porque já levava 30 quilómetros nas pernas, e o meu objetivo era ficar caladinho. Se alguém dissesse, estás devagar, ou não sei o quê, eu não dizia nada. Só que o meu ego não conseguiu lidar com aquilo. Ao fim de algum tempo as pessoas diziam, vais aqui muito para trás. E eu mostrava ao relógio, a dizer, mas já levo 40 quilómetros nas pernas. Yeah. Mas essa ajudar a lembrar disso, que é, nós nunca sabemos, em relação a qualquer coisa, pode ser, às vezes podemos estar a ver, por exemplo, Mesmo, alguém a fazer uma alimentação super calórica, esta pessoa está a fazer este tipo de escolhas, mas nós não conhecemos a sua história, não é? Nós não sabemos o que é que está a acontecer com aquela pessoa, não sabemos o que é que a trouxe até este momento, não é? É por isso que, de uma sim, forma sim, geral, provavelmente vamos ter. sim, nós não conhecemos a história dos outros. É por isso que, de uma forma geral, tende a ser melhor trocar o julgamento pela curiosidade. Se às vezes observarmos alguma coisa na outra pessoa, ficamos só curiosos. Porque é que ela faz aquele tipo de escolhas, não é? E às vezes até podemos descobrir Exato. uma história que depois podemos utilizar no processo de ajudar a pessoa a mudar. Pois é, tal e qual. Exatamente. Não sei se vocês têm dúvidas, perguntas e reflexões para partilhar aqui connosco, porque estamos quase no final da nossa live. Vamos deixar aqui uns minutinhos para responder às vossas intervenções, se vocês Olha, mas quiserem. sabendo que podem aparecer aí algumas perguntas, acho que aqui, assim, uma das ideias principais que de facto para mim é importante aqui partilhar é esta ideia de nós pensarmos sobre os nossos pensamentos. De onde é que vêm os meus pensamentos? Sobretudo quando os meus pensamentos se tornam numa fonte de sabotagem em relação a coisas que eu quero. Não é? A maior parte das pessoas quer viver com mais saúde. Não é? Deve ser muito raro de hora tu apanhares um cliente, uma cliente que te diz eu preciso de ajuda para viver com menos saúde. Não é? Ninguém faz isso. Não é? As pessoas dizem eu quero viver com mais saúde. Claro. E na maior parte das vezes as pessoas não ficam muito surpreendidas quando tu lhes dizes que é importante alimentarem-se melhor. Claro que depois às vezes podem necessitar de ajuda específica, não é? Que é especificamente entender o que é isso. Mas não é assim uma grande surpresa, não é? É muito raro hoje em dia alguém dizer sério, fazer exercício físico vai melhorar a minha saúde, não estava nada à espera, não é? A pessoa já sabe isso. Só que o que se torna importante é fazer esta tal pergunta de os meus pensamentos que não me estão a ajudar, os meus pensamentos de eu não vou conseguir, ou isto é muito difícil para mim, ou eu não sou assim, ou eu nunca vou gostar de exercício, ou eu só vou, sempre me vou interessar só por comer porcarias. Né? De onde é que vêm estes pensamentos? E foi estudar isto. Onde é que isto começou? Quando é que eu comecei a pensar assim? Aprendi isto com a minha família? Aprendi isto em algum momento com as pessoas que estavam à minha volta? Aprendi isto numa única situação em que fiz uma aprendizagem muito forte e fiquei ligado a ela. Né? Porque é que eu relaciono determinada coisa com determinado pensamento ou emoção, não é? Porque depois o pensamento deriva também a uma emoção. Certo, certo. E é aí que nós começamos a resgatar uma série de coisas que estão só no nosso inconsciente. E que são essas coisas, são esses filtros e são essas experiências passadas que geram os nossos pensamentos agora. Né? É por isso que quando alguém nos diz, tens que mudar a tua forma de pensar, é difícil fazê-lo, né? Porque a nossa forma de pensar está estruturada no nosso inconsciente. Ela depende da arquitetura do nosso inconsciente. Então, o primeiro passo é trazer isso para o consciente. É com curiosidade, não é? Parar e de onde é que virá isto? Porquê é que eu penso desta forma? Quando é que isto começou? Para depois, com calma, poder começar
a fazer a pergunta seguinte, que é como é que eu me posso libertar deste tipo de pensamento e ter um tipo de pensamento diferente? E, só que sem esta primeira fase tende a ser difícil fazer esta mudança. Okay? É aí que tudo começa. Uhum. Estavam aqui a fazer uma pergunta de onde é que surgem os pensamentos? Os nossos pensamentos conscientes, eles são resultado dos nossos filtros e experiências passadas, não é? Daquilo em que nós acreditamos. Que são estruturas que estão alojadas no nosso inconsciente. Quando nós damos pelo nosso pensamento, ele já se tornou consciente, ele já aconteceu. Não é? O pensamento, quando é observado, na realidade ele já aconteceu. Exato. E às vezes é tão consciente que se torna identitário também, não é? É aquilo que estávamos a falar há bocado. Certo. Transforma-se numa grande rotina e a pessoa acaba por dizer, olha, eu sou isto, porque eu estou constantemente a pensar isto. Só que uma boa pergunta que eu gosto de fazer, que às vezes é assim meia, é quando é que isto começou? Quando é que eu comecei a acreditar nisto? Não é? Por exemplo, alguém diz, eu tenho peso. Ok, em que momento é que começaste a acreditar nisso? Porque isso deve ter acontecido num determinado momento, ou um momento em que tiveste essa realização, ou essa crença formou-se. O que é que aconteceu? Foi alguma coisa que alguém te disse? Foi um processo de, durante muito tempo, teres uma série de tentativas e depois a uma altura em que desististe e disseste, ok, eu nunca vou conseguir. Foi por observar as outras pessoas, não é? Em que momento é que tu decidiste isso? E é muito interessante. Olha, outra área aqui ligada à saúde que é espetacular são as crenças que as pessoas têm associadas à idade. Não é? Eu já não tenho idade para isso, não é? Ou com a minha idade é normal que isto aconteça. Não é? Às vezes perguntar quando é que a pessoa começou, onde é que a pessoa aprendeu que é normal ser assim com esta idade. Eu acho que todos, isto é um caso mais geral. Na verdade, é um bocadinho geral a questão da idade, não é? Até inconscientemente, mesmo que tu não queiras pensar isso, parece que às vezes vem o pensamento, mas tu podes fazer, o que é que podes fazer? Podes negar esse pensamento, podes dizer que ele não te pertence, mas ele está aí. Também há essa questão, não é? Mas isso por isso é que precisas de avalar a fonte ou a origem do pensamento. É por isso que às vezes há algumas descobertas que podem ser mais sólidas trabalhando com a ajuda de um coach ou trabalhando com a ajuda de um terapeuta ou de alguém que tenha facilidade em ajudar a explorar essas questões. Claro. É por isso que às vezes assim, os momentos mais formais de investigação podem ser tão úteis. Mas na realidade nós podemos fazer isto em conversa com familiares ou amigos. É um bom tema de conversa, não é? Que é quando é que cada um de nós começou a acreditar naquilo em que acredita. Não é? E podemos ir lá atrás, não é? Sabes? É como quando uma questão que eu acho que qualquer pessoa consegue perceber. Alguém diz, o melhor clube do mundo, pessoas que gostam de clubes de futebol, o melhor clube do mundo é o clube X. Ok, quando é que começaste a acreditar nisso? A pessoa percebe que aquilo é subjetivo, teve a ver com, foi o meu pai, foi a minha família, foram os meus amigos na escola, foi um dia que eu fui ao estádio pela primeira vez e pronto, decidi que a partir de agora aquele era o meu clube, e a pessoa consegue perceber, pois, se eu, em vez de ir àquele estádio, se fosse o outro, ou se o meu pai, em vez de gostar daquele clube, gostasse do clube rival, eu provavelmente estava agora coisa com todas as outras crenças, não é? Se calhar, em vez de eu dizer que não consigo ter uma alimentação saudável, se calhar com experiências diferentes, tinha feito aprendizagens diferentes e estava agora a dizer, para mim é super fácil ter uma alimentação saudável. Portanto, essa é a exploração, é aí que começa a atividade de pensar melhor. Okay? Portanto, acho que ficou a mensagem bastante clara. Temos que procurar a origem dos nossos pensamentos para conseguirmos também mudar como é que nos sentimos em relação às ações derivadas dos nossos pensamentos, não é? Sim, é isso mesmo. Agora, repara como aquilo que tu disseste às vezes pode parecer um pouco abstrato e para quem não tem experiência a fazer isso pode ser útil ter alguém a ajudar neste processo. Alguém que do lado de fora como observador vai fazendo perguntas e às vezes vai chamando a atenção para, olha que interessante, tu disseste isto, ou parece que isto está relacionado com aquilo que disseste há pouco e ajudar a fazer este trabalho, não é? Exatamente. Isso amplia muito a rede de pensamentos da pessoa, não é? Certo, é isso mesmo. É isso, sim. E nessa ampliação começam a surgir novas possibilidades. Ok. Exatamente. E é aí onde tudo começa a mudar. É aí onde tudo começa a mudar, não é? E depois uma coisa que tu deves observar no teu trabalho como health coach
é que estas coisas estão todas muito relacionadas. Que às vezes eu mudo uma crença que tenho em relação à alimentação, por exemplo, e isto tem impacto na qualidade das minhas relações, ou tem impacto no meu descanso, ou tem Completamente. impacto, não é? As coisas estão, Sim, elas estão todas, completamente. não é? O O- nosso pensamento a é minha associativo. capacidade, a minha, quer dizer, agora falo enquanto Hum, cliente, imagina que a minha capacidade para mudar qualquer coisa na minha alimentação vai-me dar uma satisfação tal que me vai levar a ter a motivação, a capacidade de uhum. mudar outra coisa relacionada com outra área da boa vida. Claro. Certo, certo. É isso mesmo. Até porque normalmente quando essa transformação está associada a passar de um eu não consigo para um eu consigo, normalmente o nosso sistema começa a duvidar dos outros eu não consigo. Espera aí, se eu dizia que eu não conseguia mudar a minha alimentação e consegui, então se E, calhar quando eu digo que não consigo fazer exercício físico, se calhar também consigo. Ou quando eu digo que não consigo mudar nos relacionamentos, se calhar também consigo, né? E começamos a avalar essa crença de base do eu não consigo, ou eu não consigo mudar, né? Que é sempre um exato, grande obstáculo, claro. exatamente. É isso mesmo. Olha, eu gostava de saber se vocês têm mais alguma questão para o Pedro. Acho que a conversa foi mesmo super interessante. Acho que deu para perceber que temos que procurar a origem, lá está, dos nossos Uhum, pensamentos, procurarmos as nossas ações e que isto é tão particular, não há uma resposta concreta nem uhum, válida para toda a gente é diferente, portanto, cada certo, pessoa é diferente. Cada certo, pessoa tem a sua origem dos seus pensamentos. Portanto, agora o trabalho em casa tem que ser feito por cada um, não é, Pedro? certo, certo. E já sabem que quem costuma acompanhar o meu trabalho sabe que eu gosto de responder a questões. Portanto, se tiverem questões relacionadas com isto, é só enviar. Eu costumo abrir caixinhas de perguntas aqui no Instagram e, É, portanto, é só aproveitar esses momentos, colocar as perguntas e vamos todos juntos estudando e melhorando aqui a nossa forma de pensar. exatamente. É isso tudo. Estou de acordo, Pedro. Olha, Uhum. continuamos em contacto. Muito obrigada pela tua disponibilidade por estares aqui hoje comigo a falar sobre uma coisa tão interessante que eu acho que é a vida, não é? A Só aqui vida, uma última sim. pergunta, então isto é válido para todas as nossas crenças? Pergunta a Anabela. Sim, a estrutura, este processo será válido para todas as nossas crenças, não é? Sendo que há algumas que são mais difíceis de alterar do que outras, não é? Porque algumas são mais estruturais, não é? É por isso que às vezes depois precisamos de estratégias assim um pouquinho mais sofisticadas, não é? É aí que entra também em ação a habilidade e o tipo de ferramentas que quem está a ajudar neste processo tem ao seu dispor. Claro, o tipo de profissional. Uhum, Portanto, exato. já Sim, sabem sim. quem é que há, É. há de contactar. Como eu estava a dizer, Pedro, damos por finalizado ou queres dizer há mais alguma coisa como para fechar esta nossa conversa? Não, isso, talvez só fechar dizendo que neste processo todo tende a ser bom nós vermos, ouvirmos, sentirmos pessoas que nós achamos que são um bom exemplo das coisas que nós gostaríamos de viver também, não é? Yeah, E mesmo. nesse sentido, acho que seguir pessoas como tu, que colocam nas redes sociais muitos conteúdos e que também mostras um pouco da tua vida e procuras mostrar a tua energia e as coisas positivas que tu fazes. E agora não é, passaste uns meses a viver numa autocaravana. Né? Acho que nós rodearmos, né, e nesse sentido aqui, o Instagram é uma boa ferramenta para todos nós, porque podemos selecionar as pessoas que queremos seguir e que queremos que também se tornem numa inspiração, e isso também aos poucos também ajuda a quebrar algumas limitações. Não é? Porque se nós dizemos eu não consigo, mas depois vejo muitas pessoas que até estão a fazer de uma treinada forma, e isso ajuda-me pelo menos a Yeah, suavizar algumas crenças limitadoras. mesmo, mesmo. E só aqui uma questão, tu Hum. falaste agora disso e eu acho muito interessante que é tipo, como assim, não é? Uma health coach a viver numa autocaravana. Tipo, Uhum. muita gente diria, não, eu vou ter que estar sempre num sítio, vou ter que Uhum. estar sempre num sítio para que os outros vejam que eu sou profissional e que eu dou Uhum. sessões sempre no mesmo sítio, não é? Não Uhum. sei, isso poderia passar-me pela cabeça, mas Sim, e sim, certamente passaria pela cabeça de outra pessoa, pela minha não, mas certo. sabe o que é que eu te quero dizer? Às vezes Sim, sim, aliar sim. coisas que não têm nada a ver é Uhum. estranho, a ver? Sim, nós temos alguns paradigmas que são muito fechados, não é?
E, claro, uma pessoa no teu lugar podia dizer: eu até gostava muito de ir viajar, mas não posso porque tenho que estar a fazer consultas e as consultas têm que ser dadas num consultório, não é? Pronto, e tu fizeste algumas opções diferentes, não é? De como é que eu consigo fazer o que quero profissionalmente, enquanto também tenho experiências que também me interessam ter na minha vida pessoal, não é? Portanto, isso é descobrir novas soluções. Exato. Isto seria conversa para várias horas, Pedro, eu sinto. Certamente. Mas damos por finalizado. Obrigada a todos os que estiveram desse lado e nos ouviram aqui nesta partilha de informações. Obrigada, Pedro, também por estares aqui outra vez. De E estamos nada. em contato, está bem? Certamente, sim. Uma boa semana e quando quiser, já sabes, falamos de novo outra vez. Vamos a isso. Uma vida mágica para todos. Tchau, tchau. Uma Fiquem vida bem. mágica. Adeus. Tchau. Tchau, tchau.